Hoje nós vamos iniciar uma minissérie. Olha que legal. Não, brincadeira. É que agora o capítulo 4 de Efésios vai se desenrolar entre alguns dons do Espírito. E eu quero, de alguma forma, aproveitar talvez aí 2 ou 3 semanas e a gente falar um pouco mais especificamente. Eu poderia pregar hoje versos 7 ao 16, numa ida só, mas nós vamos dividir ele aí em 2 vezes, e o comecinho do verso 17 depois vai tocar um pouco em assuntos disso também. Antes de ler o texto, eu quero fazer algumas considerações para nós, como uma introdução deste momento. Nós, como cristãos, nós cremos na atuação direta do Espírito Santo de Deus, que é totalmente Deus, plenamente Deus, assim como Deus Pai e Deus Filho. E nós temos, por exemplo, este momento específico no livro de Atos, que é narrado para nós sobre a descida do Espírito Santo, o Pentecostes sobre o povo de Deus. Eu quero fazer algumas considerações sobre ele, aliás, entendendo que hoje, na nossa liturgia do povo de Deus, nós celebramos esse momento, para a gente poder entender um pouquinho isso. Eu quero desmistificar, tirar talvez alguns enganos da nossa mente e tentar nos ajudar a isto. A primeira coisa que eu quero falar sobre Pentecostes. Às vezes temos uma ideia equivocada de que o Espírito Santo não atuava anteriormente a esta descida em Pentecostes. E por que eu falo que ela é uma ideia equivocada? Porque, biblicamente, se nós lermos a Escritura, o Antigo Testamento, você vai perceber a atuação direta em vários momentos do Espírito Santo de Deus na revelação escriturística. Nós temos, por exemplo, lá quando tem Moisés, Deus derrama do Espírito sobre Moisés, Deus derrama dons espirituais sobre os artesãos, as pessoas que estavam construindo, por exemplo, o tabernáculo e outros meios, com uma ação direta do Espírito Santo de Deus naquele momento. Quando nós pensamos equivocadamente que o Espírito Santo de Deus tem a sua atuação apenas no Novo Testamento, nós teríamos que responder algumas perguntas. Perguntas tipo, então como que aquelas pessoas se tornavam crentes no Senhor sem o Espírito Santo no Antigo Testamento? Se o Espírito Santo é aquele que regenera e transforma o coração dos crentes, tanto do início ao fim das Escrituras. Segundo ponto, nós percebemos claramente, se fizermos uma teologia bíblica e lermos os textos, que você vai ver a ação do Espírito Santo de Deus, tanto nos livros, nos escritos, na lei, nos proféticos, em toda a Escritura, você percebe a ação. Qual é, por vezes, a distinção que temos que ter cuidado? Deus está progressivamente se revelando ao povo. Deus está revelando o seu ser, o seu caráter, na medida em que desenvolvemos o nosso olhar na Escritura. E é natural e claro que quanto mais o Senhor se revela, quanto mais o Senhor se apresenta, mais evidente determinado elemento fica a nós. E nós vamos ver, por exemplo, então, no derramar do Espírito Santo em Pentecostes, uma porção desta revelação de Deus, e sim, como uma ação um pouco distinta do que anteriormente existia, aonde Deus derrama dons, capacitação e derrama sobre toda a igreja. Algumas coisas para nós. Primeiro, os crentes do Antigo Testamento eram regenerados pela uma ação do Espírito Santo. Ponto. O Espírito Santo promovia e capacitava aqueles homens a determinados ministérios, como os profetas, os sacerdotes, os reis. Ou você acha que Davi escreveu aqueles belos salmos na carne, adorando, glorificando ao Senhor e exaltando o trono de Deus, tendo visões do Senhor, bem como os profetas. Um equívoco que muitas vezes nós corremos é que alguns pensam que o Espírito Santo era quase como uma energia que vinha sobre a pessoa
quase baixava com uma entidade e depois saía da pessoa. Biblicamente, isso não faz sentido, porque a regeneração é uma habitação do Espírito Santo de Deus, de forma plena. O que aconteceria lá atrás, o que acontecia lá atrás, que é diferente do que acontece aqui na frente. Lá, nós tínhamos uma porção e uma medida sobre pessoas específicas, para ministérios específicos. Você vê isso acontecendo, por exemplo, com os reis, você vê isso acontecendo com os profetas, e você vê que essa unção específica para ministérios, Deus, em alguma medida, poderia enchê-los e retirá-los desse sentido, da unção para o ministério. Foi o que aconteceu com Saul. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Sansão. Quando Deus, por causa da desobediência deles, retirou, não o seu espírito no sentido de uma habitação, de transformá-los para a vida eterna, mas como alguém que retirou aquela unção própria para o ministério que ele exercia, ao ponto de Davi, em Salmo 51, quando é pego em adultério com Batseba e é exortado por Natã, ora, Senhor, não tira de mim a unção do seu espírito, que tinha a ver com o reinado dele. Este elemento para nós. O que acontece de distinto no Pentecostes? O que acontece? Se lá atrás Deus derramava unções e capacitações de dons sobre uma ou outra pessoa para ministérios distintos, no Pentecostes Deus derramou sobre toda a sua igreja. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Em Pentecostes, toda a igreja é capacitada e dotada de dons do Senhor para que o reino de Cristo se expanda e seja manifestado, ao ponto de nós entendermos que Pedro fala que vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Se lá atrás apenas algumas pessoas tinham certas habilidades, eram dotados de dons para o exercício do ministério, agora Deus derramou sobre todos. Sobre todos. Beleza? Então, alguns pontos para a gente colocar um equilíbrio aqui nesse elemento. Pentecostes foi este momento. A gente vai falar um pouquinho na pregação. Eu quero fazer uma indicação antes de lermos o texto desse livro aqui. Não estou ganhando nada indicando, tá? Mas talvez é um dos melhores livros em língua portuguesa sobre o Espírito Santo. Dois autores, eles tratam da pessoa do Espírito Santo olhando primeiro uma teologia bíblica. Eles vão pegar todos os textos do Antigo Testamento que fazem referência ao Espírito Santo e vão interpretá-los. Depois eles vão tratar de uma teologia histórica, como a história da igreja desenvolveu a doutrina do Espírito Santo, e depois vão tratar da teologia sistemática, apontando como o Espírito Santo regenera, como o Espírito Santo salva, como sela, como preserva, como isso. Cara, é um livro fantástico, muito melhor do que Bom Dia Espírito Santo. Amém? Vamos ler Efésios capítulo 4. Verso 7. Nós hoje vamos ler até o 16, porque eu vou pregar esse texto em duas parcelas, mas a gente vai falar especificamente só até o 10 hoje. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu? Senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos tenhamos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina
e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vamos orar? Feche teus olhos no seu lugar. Santo Espírito de Deus, nós reconhecemos que Tu és o Senhor e o Deus vivo por toda a eternidade. Cremos que como igreja necessitamos da Tua capacitação, do Teu consolo, da Tua exortação sobre nós, que é o Senhor quem edifica, promove, capacita a igreja por meio de dons, frutos, por meio da iluminação do nosso espírito. Ajuda-nos essa manhã a reconhecermos Jesus Cristo como o único Salvador, aquele pelo qual Deus Pai designou todas as coisas, e que nós possamos exaltar o Teu nome de forma digna, honrosa, respeitosa, compreendendo a verdade sobre o Senhor. Nós Te amamos e Te adoramos no nome santo de Jesus. Amém e amém. O apóstolo Paulo, até parte atrás do que nós lemos, em especial do capítulo 3, estava falando de algo incomum, de como o Senhor havia salvo as pessoas. A salvação é um meio comum. Todos são salvos pelo mesmo e único Espírito. A salvação é realizada pela graça por meio da fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Paulo fala que anteriormente vocês estavam mortos. Ou seja, todos, em qualquer medida, tinham o mesmo ser, morto, sem capacidades. E todos, pela mesma forma, foram regenerados, pela graça do Senhor Jesus. Ou seja, existe um elemento comum, igualitário, nesta bendita salvação que Deus realizou por meio de Cristo Jesus a nós. Porém, agora Paulo transita desse meio comum e passa para uma outra realidade, que são, por exemplo, dons e frutos e capacitações que não necessariamente são iguais a todos. Que Deus derrama em momentos específicos também da história, de porções específicas a determinadas pessoas que cumpririam papéis específicos na história da redenção, mas também Deus derrama sobre o seu povo capacitação, dons e elementos para que o corpo de Cristo seja edificado. Primeira coisa sobre a questão dos dons. É Deus quem dá. O próprio Paulo fala que foi concedida a graça. Aqui, quando ele está falando da graça, ele não está falando da graça salvífica nesse momento. Ele está falando sobre a graça de Deus conceder ao seu povo certos dons. Que não foi algo que o povo conquistou, que o povo teve por si só, que o povo se esforçou e por meio do seu esforço pessoal, ele conquistou algum tipo de dom extraordinário que o capacite a algo. Não, não, não. Os dons são dados por Deus, a quem Ele quer, conforme Ele quer, na medida repartida por Cristo. Precisamos entender que, quando olhamos para os dons, é uma graça, uma dádiva, um presente que o Senhor concede. Segundo ponto, acredito eu, ao olhar os textos bíblicos, que todo o povo de Deus, em uma certa medida, é agraciado com algum dom, com algum meio, com alguma forma que o capacite a edificar o corpo de Cristo. E a gente vai tentar entender um pouco acerca desses dons nesse sentido. No entanto, os dons não são para benefício individual. Não são para mim. Não é para eu me achar melhor do que as pessoas.
Não é para distinguir um crente do outro, se ele é mais espiritual ou menos espiritual. Não é para exercer qualquer tipo de soberba, arrogância sobre as outras pessoas. Por quê? Porque é uma dádiva. Eu não merecia. Não é pelo meu mérito, pela minha glória, mas é pela glória do Senhor. Deus distribui a cada um conforme quer. E assim ele fez. Nós poderíamos dividir, não poderíamos, nós podemos, e aliás eu vou dividir dessa forma. Nós podemos olhar para os dons em 3 esferas. Os dons de fala, que nós vamos falar deles na próxima semana, ok? Os dons miraculosos, que nós vamos tocar um pouco no assunto deles hoje, e os dons de serviço, que a gente vai encerrar o culto com eles hoje. Nós podemos olhar os dons nessas 3 esferas: fala, serviço e milagres, ok? E dentro disso, Deus então designa. Ficou meio feia a palavra, né? Mas entendeu. Deus orienta algumas pessoas a isso. Mas eu quero primeiro olhar para as Escrituras. Vamos pensar na história do povo de Deus. Você consegue perceber, primeiro no Antigo Testamento, momentos específicos em que o Senhor derramou, capacitou e realizou obras extraordinárias em momentos específicos no Antigo Testamento? Vamos pensar em alguns. Quando Deus levanta Moisés, nós temos lá vários sinais miraculosos, maravilhas extraordinárias. As 10 pragas que Moisés vai ali então ordenado por Deus, abrindo o mar, descendo maná do céu, codornizes voando, fazendo coisas inimagináveis naquele momento. Não é verdade? Você não consegue perceber isso? Uma distinção até em relação ao que Moisés. Você vê ali, Gênesis, nossos pais na fé, você consegue perceber algumas coisas, mas sem Moisés há um elemento grandioso de muitas coisas em Moisés. Ponto 1. Segundo ponto. Quando Deus levanta profetas, quando Deus começa a levantar alguns homens capacitados por Ele mesmo para testificarem e falarem da parte de Deus ao povo, a um povo que já estava dentro de um paganismo, a gente vai perceber a figura de Elias e Eliseu. O que acontece dentro do ministério de Elias e Eliseu, que até é distinto um pouco de outros ministérios dos profetas? Milagres e maravilhas sobrenaturais. Meu irmão, Elias desceu fogo do céu. Eu tenho dificuldade de acender a churrasqueira às vezes. Elias fez coisas extraordinárias. Eliseu, da mesma forma. Preste atenção nesse segundo ponto. Deus estava marcando, dentro do espaço-tempo, um momento que Deus estava aprovando, testificando, demonstrando que aqueles homens que ele levantou, por meio desses sinais, milagres e maravilhas, eram aprovados por ele. Vamos avançar mais um pouco. Novo Testamento. Quando nós entramos no Novo Testamento, o que acontece quando Cristo assume o seu ministério físico após o batismo? Milagres um atrás do outro. Muitos milagres. Lembra da conversa de Jesus com Nicodemos, em João 3? Nicodemos chega para Jesus. Nicodemos era um mestre da lei, um fariseu, alguém entendido nas coisas de Deus. E Nicodemos fala para Jesus: olha, não tem como nenhum homem fazer essas coisas se não for através da mão do Senhor ou enviado por Senhor. O que Nicodemos está interpretando acerca do ministério de Jesus? Ao olhar os milagres que Jesus realiza, ao olhar os sinais que Jesus realiza, o que Nicodemos interpreta? Cara, Deus está fazendo alguma coisa extraordinária com essa pessoa. Deus está manifestando alguma coisa que não era comum aos outros homens e que é abundante no ministério de Cristo. O que acontece na continuidade do ministério, por exemplo, apostólico, que são os 12 escolhidos por Cristo?
para testificarem e testemunharem do ministério de Jesus Cristo. A mesma coisa, irmão, a sombra de Pedro curava. A gente às vezes perde isso de vista. A sombra, ele passava e as pessoas iam na sombra dele e curavam. Paulo vai até uma ilha, se não me engano é Malta, onde ele cura centenas, milhares talvez de pessoas, e eles começam a levantar Paulo e dizer que ele era um deus grego, de tantos milagres, sinais e maravilhas. Os apóstolos curam pessoas paralíticas, os apóstolos realizam sinais miraculosos. Mas observe um pouco alguns sinais de Jesus. Jesus anda sobre as águas. E Pedro anda no chamado de Jesus. Jesus transforma água em vinho. Ele muda elementos da natureza. Jesus multiplica pães e peixes. Quando Jesus acalma a tempestade naquele barco que ele está com os discípulos, o que os discípulos falam diante daquilo? Quem é este que até o vento e os mares lhe obedecem? Por que eu estou fazendo essa descrição escriturística? Porque nós não podemos cair no engano de achar que não existe na Escritura momentos claros e específicos onde Deus estava corroborando e testificando o que ele estava fazendo através daquelas pessoas por meio de sinais, milagres e maravilhas. Porque às vezes nós normatizamos e temos o equívoco de banalizar isso e dizer, olha, todo mundo pode fazer tais coisas desse sentido. Opa, para lá, cuidado. Deus cura hoje? Acredito que cura. Deus realiza milagres hoje? Continua fazendo. Mas como Deus fez através dessas pessoas, Deus estava testemunhando algumas coisas na ação da sua revelação escriturística. Nós não podemos cair no estigma ou no engano de normatizar e achar que Deus tem que curar ou levantar ainda uma pessoa como um apóstolo, ou como o próprio Cristo, ou como um profeta, ou como Moisés, que marcaram elementos da revelação de Deus na nossa existência. Algumas pessoas, às vezes, vêm para uma igreja reformada e acham, eles não acreditam nos dons do Espírito. Não, não é sobre isso. Os próprios termos continuista ou cessacionista, às vezes eles se confundem na mente de alguns. Quando nós falamos, por exemplo, cessacionista, não é que nós não cremos que existem milagres, mas que existem coisas específicas que marcaram tempos específicos na história. E isso precisa ficar claro para nós. Você acha que se existisse alguém hoje como Pedro, curando com a sombra, meus irmãos, estariam em todos os telejornais? Todos ficavam sabendo daquilo, ao ponto das cidades correrem para aquele lugar. Deus cura hoje? Cura. Nós podemos orar pelo Senhor, e o Senhor graciosamente pode conceder a cura, pode transformar a vida de um irmão, pode fazer, eu já vi isso. Deus pode fazer milagres, mas entender que existem pessoas hoje que carregam esta mesma autoridade que aquelas pessoas carregavam, nós devemos tomar um pouco de cuidado em relação a isso. Porque Deus estava marcando os tempos na sua revelação. E todos esses tempos foram caracterizados, foram corroborados, foram testificados com milagres, sinais e maravilhas. Ok? Primeiro ponto para nós hoje. No entanto, os dons são o quê? São carismas, que talvez seja o termo no grego mais apropriado, carismata. E às vezes hoje a gente faz uma distinção entre igrejas carismáticas e igrejas não carismáticas. A pergunta que é, existem igrejas sem a atuação dos dons de Deus? Você percebe? A nossa distinção, obviamente, é para separar algumas bagunças de uma coisa ou de outra e talvez isso. Mas toda igreja que se reúne por causa de um povo que foi abençoado pelo Senhor, naturalmente tem dons.
Mas a pergunta é: quais são eles? Como nós vivenciamos eles? Por que nós recebemos eles? E aqui eu quero pegar primeiro o ponto do porquê recebemos eles. Paulo usa um texto de Salmos, que nós lemos antes, Salmos 18, onde ele, entendam isso, Paulo, ele faz uma mudança no texto. Se você pegar lá Salmos 68, 18 e ler aqui Efésios capítulo 4, verso 8, você vai perceber que existe uma interpretação diferente. Ele não escreveu da mesma forma. Por quê? Porque os escritores do Novo Testamento, eles têm autoridade dada por Deus para interpretar a ação de Deus na história. Eles têm, nós não temos. Eles têm a autoridade de olhar para o texto bíblico e interpretar a ocasião de como aquilo foi realizado. Enquanto o salmista estava dizendo que Deus desceria e fazia, o que Paulo está entendendo? Esse é Jesus. Foi Jesus que fez isso. Foi Jesus que... O salmista estava falando de Jesus. E Paulo vai mostrar isso para nós, com dois elementos. Que ele desceu à terra, às profundezas da terra, e aqui não está dizendo ao Hades, à morte, ou algo, está dizendo a esse mundo. Meus irmãos, Jesus estava assentado no alto e sublime trono, governante sobre céus e terra. Ele se torna o que ele criou. E ele vem para um mundo caído, cheio de gente estranha e esquisita, pecadores, gente que planejava e maquinava o mal em todo instante. Esse Jesus desceu ao nosso encontro. Para quê? Para se identificar conosco, para se transformar no segundo Adão, nosso representante, cumprindo plenamente a lei de Deus. Aqui ele foi humilhado, aqui ele foi ridicularizado, aqui ele sofreu na sua carne, sofreu no seu ser, foi conduzido à morte. Mas Paulo fala que esse mesmo Jesus que desceu também é aquele que subiu aos céus. Aqui ele está falando, talvez não transpareça tão claro para nós, mas da dupla natureza de Cristo na encarnação. Cristo desceu como homem, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, se revestiu da nossa natureza humana, se identificando conosco. No entanto, em nenhum momento ele se despiu do ser de Deus. Ele sempre foi Deus. Ele voluntariamente se esvaziou. O esvaziamento do Senhor não é um esvaziamento que alguém fez sobre ele. Ele se esvaziou. Porque ninguém poderia alterar a natureza do próprio Deus. Ele escolheu, no momento da sua era da humilhação, da encarnação, esvaziar-se. Mas isso não quer dizer que ele não tinha, ou que ele não era. Ele era plenamente Deus em terra. Com todos os seus atributos. Com todos eles. Mas que ele voluntariamente se esvaziou. Mas o que Paulo está dizendo é que esse mesmo agora, que se identificou conosco, que veio aqui, foi o mesmo que subiu aos céus. Ou seja, ele não deixou a natureza humana. Ele não esvaziou-se agora para subir ao ser celestial e deixou de lado. Não, ele subiu em corpo glorificado. Em corpo glorificado. Ao ponto das Escrituras nos dizer que temos agora um homem assentado à direita de Deus, no trono do universo. Uma só pessoa, com duas naturezas, sem mistura. Plenamente homem e plenamente divino. E por que isso é importante para nós? Hebreus vai nos dizer, pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas alguém como nós, que passou por todo tipo de provação, porém, sem pecado. Temos alguém na destra de Deus que é como nós. Ele subiu assim. E Paulo está nos lembrando disso. Mas o texto de Salmos fala que aquele que levou cativos muitos prisioneiros deu dons aos homens.
Aqui a gente pode fazer um contexto histórico que nos ajuda a entender um pouco isso. Quando alguém era vitorioso numa batalha, quando um general romano, quando um imperador, como alguém saía da sua terra e ia para algum lugar e vencia a batalha e retornava para o seu reino, era recebido com glória, com majestade, com honra, e ele trazia espólios de batalha e por vezes distribuía presentes sobre o seu povo. Derramava das dádivas da vitória. O que são os dons do Espírito, em certa medida, nesse sentido? São um presente do nosso Cristo vitorioso. É o nosso Cristo que subiu aos céus e compartilhou conosco as dádivas da sua vitória. Derramou sobre o povo ainda a caminho algumas das espadas, alguns dos escudos, para que durante o caminho da nossa peregrinação até a terra prometida, nós podemos ser fortalecidos, edificados, protegidos por meio de algumas dessas coisas. O apóstolo Paulo, quando vai tratar dos dons em 1 Coríntios 12 e encerra ali no capítulo 14, Paulo fala que os dons são imperfeitos. Por quê? E aqui é um ponto muito importante para nós. Quando você constrói uma casa, você utiliza elementos da construção que não necessariamente eles vão estar lá com a casa terminada. Escoras para segurar a laje, um andaime para você poder produzir alguma coisa externamente naquela casa. O que são esses elementos? São elementos imperfeitos, que estão lá durante um período, mas que não são o fim. Eles promovem para que a construção aconteça. Os dons dados por Deus, eles são um meio e não o fim. Muitas pessoas, por vezes, se reúnem como povo de Deus, quase olhando para os dons como um fim. Eu quero falar inglês, eu quero falar isso, eu quero... Cara, pera lá. Você não quer as escoras da laje na casa completa. Elas são uma escora para que o povo que está a caminho possa ser protegido, possa ter capacidades para chegar ao fim. Os dons tratados como sinais estão apontando para algo. Por que Deus cura? Por que Deus, de alguma forma, derrama dom de ensino, por exemplo? Não para que a cura seja um fim em si mesmo, mas que aponte para um Deus que cura. Para aponte para um Deus que promete coisas que um dia nós não teremos dor, mágoa, tristeza e nenhum tipo de doença. Os sinais são meios para testificarem e glorificarem ao Senhor. São meios, não o fim. Os dons são imperfeitos porque no céu nós não precisaremos ser curados. No céu nós não precisaremos de palavra de sabedoria ou de conhecimento, porque tudo será exposto. No céu nós não precisaremos de qualquer outro tipo destes sinais, porque lá, quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Por que eu estou falando isso? Porque por vezes nós, como povo de Deus, olhamos os dons quase como um meio de adoração. Nós cultuamos como se fosse o fim. E nós não entendemos que eles são um meio para cultuar o que encontraremos no fim. E essa deve ser uma característica de um cuidado sobre nós. Porque Deus deu, Deus derramou, mas não com um fim em si mesmo. Para edificar e capacitar o corpo de Cristo até que todos cheguemos à medida da plenitude de Cristo. Falamos um pouco sobre os dons de milagres e curas. Nós temos 4 listas de dons no Novo Testamento. E vale a pena você talvez marcar aí, escrever e ler depois. Nós temos o texto de Efésios,
capítulo 4, do verso 7 ao 16. Nós temos Romanos, que a gente vai ler hoje, 12, do 3 ao 8. Nós temos 1 Coríntios, capítulo 12, que vai falar sobre os dons espirituais. E 1 Pedro, capítulo 4, verso 10 ao 11, também vai listar alguns dons. Por que eu estou falando isso? Porque olhar um texto bíblico isolado não é exaustivo para conhecer todos os dons. Beleza? Estudamos os dons, ou quando você quer aprender sobre ele, você precisa olhar para a Escritura, em toda a Escritura, como Deus mostrou. E entender que existem momentos específicos que Deus escolhe e capacita alguns agentes na sua revelação diante disso. E olhar para outros textos que estão ativos a todo momento. Qual é o problema? Na grande maioria das vezes, nós olhamos apenas para os dons no quesito milagres, sinais e coisas magníficas. Abra comigo Romanos, capítulo 12. Romanos 12, verso 3. Antes de ler o texto, entender isso. Acredito que todo o povo de Deus, em alguma medida, recebe do Senhor alguma coisa dentro dos seus espólios da batalha vencida. Mas ninguém recebe todos. Por quê? Porque isso exercita em nós um meio comum de vivermos em comunidade e dependermos uns dos outros. Nós precisamos de pessoas que exerçam liderança, misericórdia, encorajamento, ensino e outras coisas. Deus distribui a cada um conforme quer, em uma medida. Texto bíblico, por exemplo, em 1 Coríntios 12, vai dizer para nós: busque com dedicação os melhores dons. Pastor, parece meio contraditório. Se é Deus quem dá, por que Paulo também fala para mim buscar? Porque naturalmente no exercício da nossa vida, nós precisamos perceber onde nós estamos, como nós vivemos e orar ao Senhor para que nos capacite. Vou dar um exemplo meu. Eu sou um pastor. A principal ação de um pastor é ensino e cuidado das ovelhas. Ensino é um carisma, é um dom do Senhor. Quando eu me preparo num sermão, ou quando eu estou preparando a pregação, ou antes de subir ao púlpito, eu peço ao Senhor: Senhor, me ajuda, me capacita, derrama sobre mim da sua unção, do seu dom, para que eu possa, de certa forma, apresentar a sua palavra, o seu evangelho a essas pessoas. E posso falar com convicção, sem sombra de dúvida. Muitas vezes fui capacitado pelo Senhor em momentos que me sentia fraco, desencorajado, que não entendia acerca de todas as coisas, e percebi a ação de Deus através de mim, um pobre pecador, não há mérito em mim, mas que Deus concedeu. Ou seja, buscar os melhores dons é entender como eu posso cooperar com as pessoas ao meu lado. Quais são as características, talvez, naturais que eu tenho e que Deus pode aperfeiçoá-las com os seus dons. Entenda algo. Dom não é qualquer tipo de coisa. O Neymar nasceu com dom. Não. Existem habilidades naturais que são desenvolvidas e que Deus, às vezes, graciosamente permite que alguma outra pessoa tenha, mas os dons são distintos disso. Ok? Por isso que você precisa pegar os textos que eu falei e lê-los lá. Porque a Bíblia fala que aqueles são dons. Que aqueles lá são dons. Romanos 12, 3. Vamos ler juntos. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo, com muitos membros, esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos,
formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Nós vamos olhar um pouquinho para esse texto, encaixando um pouco na mensagem aqui de Efésios. Sobre profetizar, a gente fala semana que vem, beleza? Nós vamos deixar os dons de fala para a semana que vem, profetizar, línguas e outras coisas. Vamos falar agora, nós falamos sobre os dons de milagres, cura, nós vamos falar sobre os dons de serviço, a qual eu particularmente percebo que a igreja não dá bola. Que ninguém ora por isso. Quem dera se a quantidade de pessoas e evangélicos que oram pelo dom de línguas orassem pelo dom de misericórdia. Quem dera se a grande quantidade de pessoas que oram querendo profetizar, e às vezes nem sabem o que isso quer dizer, orassem, por exemplo, com o desejo de ensinar, de dar ânimo, de contribuir. Olha que legal. Deus está dizendo que Ele capacita extraordinariamente alguns irmãos dentro do corpo de Cristo com meios para que eles possam exercer ministérios. Como, por exemplo, servir. O dom de servir é tão necessário no meio do corpo de Cristo. Tão necessário. Eu percebo naturalmente pessoas que por vezes têm esta capacitação, mas elas não a percebem. Elas se sentem impelidas. Elas não podem ver alguém em dificuldade. Elas não podem ver uma coisa desorganizada, alguém passando, e elas vão lá e elas já estão ali. E isso, em alguns momentos, é movido, é empurrado pelo próprio Deus. É o Senhor quem distribui dentro do seu corpo pessoas com habilidades para servir. Servir uns aos outros, servir os pobres, os órfãos, os necessitados. Ajudar, o termo aqui servir é diáconos. Aliás, diáconos, que são oficiais dentro de uma comunidade, eles deveriam ter características de um ministério de servir. Deve ser evidente para a comunidade que os escolhe se eles são pessoas que servem. Vocês vão escolher os diáconos na próxima assembleia. Você precisa entender isso. Habilidades que o Senhor distribui, por exemplo, sobrenaturalmente a pessoas para ensinar. O dom de fala eu vou falar um pouco na semana que vem, mas ensinar aqui não só no ambiente litúrgico do culto, mas ensinar as pessoas no dia a dia, no cotidiano. A pessoa que ensina da parte de Deus, ela pega esses elementos das Escrituras, as coisas que talvez são difíceis para as outras pessoas, e ela traduz de um meio pelo qual as pessoas possam compreender, sejam crianças, sejam idosos, sejam pessoas numa EBD, seja num curso teológico, ou seja, Deus capacita o seu povo para que o seu povo possa destrinchar a sua palavra e ensinar outros irmãos. Quantas pessoas na nossa igreja ensinam tantas coisas por aí, mas não conseguem observar que talvez o que Deus colocou sobre elas também deveria ser utilizado para ensinar uns aos outros em amor. Deus derrama sobre o seu povo dar ânimo. Olha que legal. Um dom. Sabe aquela pessoa que só de você conversar com ela, aquele teu irmão crente, que te abraça, que fala, que te encoraja, que te tira do chão, do lixo, te ajuda e te dá uma palavra, não uma palavra qualquer, mas uma palavra do Senhor, te anima, te corrige diante disso. Isso é um dom do Senhor. Dom do Senhor. Para que pessoas possam edificar o corpo de Cristo.
possam levantar os fracos, possam encorajar aqueles que estão em alguns tipos de ministérios. Eu conheço uma pessoa com esse dom. E lembro de muitas vezes na minha caminhada cristã de eu sentar com ela, né, o pastor Heron, que hoje é pastor lá em Curitiba. Quantas vezes ele me animou? Quantas vezes ele me encorajou? Quantas vezes ele fez, guiado por Deus, ao me ministrar, ao me encorajar, ao me exortar em alguns momentos, a me corrigir, a me colocar no lugar. Cara, eu não tenho dúvida nenhuma que ele foi utilizado muitas vezes por Deus para isso. Deus distribui dons para que pessoas contribuam. Olha só que legal. Deus, presta atenção nisso, você que é mais rico. Talvez Deus permitiu que você tivesse mais recursos para que por meio desses recursos você fosse um meio para abençoar e edificar o corpo de Cristo com o que você recebeu do Senhor. Existem várias histórias na igreja cristã que só aconteceram porque alguns irmãos contribuíram generosamente. Acreditaram, investiram, entenderam que aquilo que estavam recebendo do Senhor poderia beneficiar a igreja de Deus, o corpo de Cristo. Nós temos, por exemplo, uma história muito clássica na história cristã. Você talvez já leu o livro lá, Peregrino, do John Bunyan, não é verdade? Ou talvez você já conheceu alguma coisa do pastor, né, lá do tempo dos puritanos, John Bunyan, que ficou preso 12 anos. Enquanto ele estava na prisão, se não me engano, foi Joe Owen que financiava o escrito dos seus livros naquele período. Um pastor que era de uma outra denominação que ele, mas que contribuiu e abençoou financeiramente. Hoje o livro Peregrino é o segundo livro mais lido da história. Só perde para a Escritura. Mas talvez alguém em um momento entendeu que ele poderia contribuir com aquela obra. Que ele poderia investir naquilo. Que ele poderia financiar aquilo. Para que aquilo alcançasse e chegasse a lugares que talvez a gente nunca imaginou que chegaria. Alguém contribuiu. Alguém estava lá. Talvez você pode pagar o seminário de um irmão, contribuir com livros para as pessoas que estão estudando, ajudar uma pessoa que precisa ser internada e fazer isso. De que forma Deus está derramando sobre você dons que talvez você não percebe que seja o próprio Senhor. Exercer liderança. O quanto nós precisamos isso não só no meio pastoral da igreja. Liderança em outros meios. Abrindo o coração pastoral a vocês. Uma frustração minha. A passividade do povo de Deus que olha para a igreja como um meio de consumo. Cara, isso arrebenta. Sabe como é triste ver tantas pessoas capacitadas, dotadas, cheias de virtudes, cheias de coisas do Senhor. Sabe, mas quando se reúnem com o povo santo de Deus, falam, não, é só uma pessoa lá que foi chamada para fazer alguma coisa. Todos nós somos chamados. Todos nós somos delegados por Deus. Por que você acha que Deus te dotou com essas coisas? Apenas para você ser um profissional de sucesso? Apenas para você ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente? Apenas para você ser reconhecido, sabe, no mundo como alguém que realiza ou faz tais coisas? Será verdadeiramente que os dons e as capacitações que Deus lhe deu não sejam para a honra e glória do nome dele? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Com isso eu não estou dizendo que todos vocês aqui têm que vir amanhã de manhã aqui na igreja. Não estou falando sobre isso. Mas os seus dons podem ser sim utilizados em todos os ambientes da sua vida. Trabalhar com a perspectiva que Deus o deu essa capacidade para que você seja honesto, íntegro, bom, lá onde você está. Testemunhando da glória e manifestando o Deus Criador que você está lá. Mas também olhar para o corpo de Cristo e perceber como eu posso utilizar esses benefícios que o Senhor deu a mim, porque toda boa dádiva vem do Pai Celestial. As boas dádivas que você tem, meu caro irmão, não é porque você é tão bom assim, mas é porque você serve um Deus bom. Porque você foi salvo por um Deus bom.
que ao subir aos céus, distribuiu essas dádivas sobre o seu povo. Mostrar misericórdia. Misericórdia é olhar para o miserável com consolo, com compaixão. Olhar para as pessoas que talvez estão em situações difíceis e exercer sobre elas misericórdia. Repito, quem dera a igreja orasse pelo dom de misericórdia, como ora pelo dom de línguas. Não é verdade? São dons de serviço que Deus distribuiu ao seu povo para edificar o corpo de Cristo. E a minha pergunta para nós hoje, diante disso que nós conversamos, olhando para esse texto de Romanos, mas voltando então para o nosso texto de Efésios, onde nós lemos, e a gente vai conversar um pouco sobre isso até o final, para que o corpo de Cristo seja edificado, com o fim de preparar. Será que nós temos percebido as dádivas do Senhor e temos usado elas com esse fim? Sabe, será que a igreja de Cristo pode chegar à medida do varão perfeito se alguns irmãos deixarem de realizarem a sua função? Será que nós podemos testificar e testemunhar da grandeza do nosso grande e poderoso Deus se nós enterramos os nossos dons? Ou se apenas nós olhamos ele quase de uma forma de divisão? Não, isso aqui é só para mim trabalhar. Isso aqui é só para mim em benefício próprio. Será? A minha oração pela nossa igreja não é apenas que Deus derrame os dons, que eu acredito que Ele tem derramado. A minha oração é que Deus nos desperte a esses dons que já estão em nós. Feche teus olhos no seu lugar, vamos orar. Santo Deus, obrigado pelo teu amor e pela tua rica misericórdia que o Senhor tem derramado sobre nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixou a sós, porque o Senhor é o Deus vitorioso que subiu aos céus e de lá derramou sobre o seu povo dons para que nós pudéssemos nos sustentar até a sua preciosa vinda, até o dia do nosso encontro, onde seremos plenamente transformados e não precisaremos de nada mais disso. Nos ajuda, Senhor, a sermos despertados ao perceber as dádivas e os dons que o Senhor tem capacitado cada um de nós. Livra-nos, Senhor, de sermos orgulhosos. Livra-nos, Senhor, de buscar apenas dons para manifestar, dizer que somos maiores do que os outros. Livra-nos disso, Senhor. Derrama sobre a nossa igreja dons de misericórdia. Derrama, Senhor, sobre a nossa igreja dons de serviço, de liderança, de dar ânimo, Senhor. Levanta pessoas, Senhor, generosas para contribuir com a obra. Tira de nós, Senhor, a forma mesquinha de olhar os recursos que o Senhor tem nos dado. Nos ajuda, Senhor, a sermos o que o Senhor deseja, a sermos bênção, a sermos um meio, a sermos as tuas mãos e os teus pés, o teu corpo manifesto aqui nessa terra. Obrigado, Senhor, por tantos irmãos dotados de dons na nossa comunidade. Tantas pessoas, Senhor, sucedidas em suas áreas. Tantas pessoas, Senhor, com capacidades extraordinárias. Abre os olhos delas, Senhor, para que elas possam olhar como servir ao Senhor e à tua igreja por meio disso. Que possamos lembrar que quando nossos dons se ligarem à nossa vocação, encontraremos o propósito da nossa existência. Ajuda-nos, Senhor, a isso, no nome santo de Jesus. Amém e amém.